Enoque não escreveu um livro, foram 366. Na verdade, seu filho Matusalém é que os produziu, porque Enoque fez parte da geração de patriarcas de uma história que começou com Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá, 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 isso vai até Jesus. Enoque foi o sétimo patriarca. Só que Enoque foi um cara que, quando tinha 75 anos, 2 anjos chegaram para ele e disseram: ó, você vai ter que ir com a gente. Para onde? Você vai ser levado ao 10º céu, é assim que ele chamava, onde o nosso Senhor está. E Enoque reuniu a família e disse: ó, estou indo embora, estou sendo levado. E foi embora e todo mundo viu. E a Bíblia diz: Enoque então andou durante 300 anos com Deus. Aí 300 anos depois, Enoque volta. Aí dita para o filho dele, Matusalém, os tais 366 livros. Aí os anjos dizem: ó, avisa os teus aí que você não vai morrer aqui, você vai voltar conosco. E assim Enoque foi um dos caras que não morreu aqui na terra porque foi levado. Isso é o que a Bíblia descreve. Qual é o problema? O problema é que quando Jerônimo, escolhido por Damaso, eu estou voltando aqui ao século IV do Concílio de Nicéia, quando essa turma resolveu criar um livro na língua do Império Romano, que era a língua latina, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a Septuaginta, que foi a versão criada por 70 sábios judeus no século II a.C., na cidade de Alexandria, onde eles pegaram tudo que estava escrito em hebraico, aramaico e traduziram para o grego. Então, Jerônimo, que foi o polemista escolhido por Damaso, porque Damaso não tinha o respeito de todas as igrejas cristãs, Jerônimo tinha. Então, Jerônimo foi o cara que coordenou, pegou os livros, os evangelhos que todo mundo tinha, e ele foi que resolveu o grande dilema. A igreja romana, que era só uma igreja, agora tinha que ser a principal, já que o cristianismo ia se transformar na religião oficial do Império Romano. Então Roma tinha que ter a igreja principal. Então, se tudo estava escrito em grego, aramaico, hebraico, tinha que ser traduzido para o latim. Quem é que fez isso? Jerônimo. Então Jerônimo pegou a Septuaginta, que foi a versão de 47 livros, produzida pelos sábios judeus no século II a.C. Ele pegou esses 47, tirou o livro de Enoque, ficou 46 aqui, ao que ele chamou de Antigo Testamento, mas tirando o livro de Enoque. E pegou os 27 livros do Novo Testamento, as 21 epístolas, os 4 evangelhos, o Ato do Apóstolo, os Apocalipse. Isso aqui compôs a versão que a gente conhece, que é a Bíblia atual, composta de 73 livros, chamada Vulgata, que é a versão latina. Mas veja, ele tirou o livro de Enoque. Por quê? Porque Enoque era maior do que Jesus em termos de aparecimento no Antigo Testamento. Por quê? Porque Enoque foi quem ditou ao mundo a agenda que Javé, o tal Deus dos judeus, disse: Enoque, avisa ao mundo que eu vou fazer até o dia do julgamento geral. Então Enoque foi quem falou tudo isso e quem disse: lá na frente virá um Messias que Javé vai mandar, mas ele vem 2 vezes. Ou seja, Enoque tinha uma posição de importância maior do que todo mundo. Como os romanos queriam se livrar do Deus dos judeus, eles sumiram com Enoque para sumir com a figura de Javé, falando a Enoque toda a agenda da terra. Então Enoque ficou desconhecido. No século XVIII, no ano 1776, um explorador escocês, James Bruce, na Etiópia, fazendo lá umas pesquisas, descobriu parte de um livro de Enoque. No século XIX, em 1846, o professor Sokolov, na biblioteca em Belgrado, descobriu outra parte do livro de Enoque. Então, hoje, nós temos essas 2 partes. Uma se chama o livro de Enoque e a outra o livro dos segredos de Enoque. E é só o que se tem de Enoque, e o resto sumiu. Ainda assim, isto aqui compõe uma fonte de informação fidedigna e formidável, mas que a Igreja Católica morre de medo, porque termina revelando uns desencontros quando, digamos, o anjo Miguel conversa com Enoque e outros anjos, dizendo: mas esse nosso Deus, ele diz que vai sair aqui dessa morada, mas ele nunca sai, ele fica mandando o Messias. Por que será? Ou seja, como se dissesse: será que Javé tem algum problema? E tem, ele é preso lá, não pode sair, mas isso é outra história. E segundo, quando Javé colocou os seres chamados Igigis, que são uma parte dos Anunnakis ou dos Néfilim, de castigo, os anjos meio que criticam o castigo que Javé deu como sendo muito pesado.
Ou seja, Enoque traduziu tudo isso nos livros e fica estranho para a Igreja Católica, que quis sumir com Javé, e sumiu como? Criando a Santíssima Trindade. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando eles criaram o mito da Santíssima Trindade, foi para, primeiro, sumir com o Deus dos judeus, porque o Deus da Santíssima Trindade não é o Deus do Antigo Testamento. Olha a loucura. Como Jesus tinha sido um bandido crucificado, um judeu, mas agora o cara ia ser o herói da religião do Império Romano, aí eles fizeram a história bonitinha de Pôncio Pilatos. Na tradução para o latim, Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque Roma não teve nada a ver com o sangue do justo Jesus, mas ainda assim eles não queriam Jesus judeu, eles queriam Jesus superstar. Então escolheram a feição que Paulo criou e transformaram Jesus em Salvador, mas elevaram Jesus a que condição? A de ser igual a Deus. Então sumiram com o ser humano Jesus para sumir com a nacionalidade judaica. Tudo isso é artimanha feita pelos teólogos quando da tradução, com a melhor das intenções da época. Nenhuma dessas figuras aqui agiu por maldade, agiu com a melhor intenção possível em cada época. A gente não pode julgar essas pessoas. Também não pode ignorar, senão vira transtorno cognitivo, criando transtorno psíquico. E qual é o principal transtorno psíquico que o catolicismo ou o cristianismo fez com a humanidade? O niilismo, que Nietzsche, em seus livros, apontou. Não, Deus resolve tudo. A vida terrena não vale nada, ninguém precisa. Isso aqui é um vale de lágrimas, bababá, bababá. No céu seremos recompensados. Aí fica todo mundo nessa, todo mundo se corrompendo, todo mundo sendo ingênuo, infantil, os problemas se avolumando. Não, mas Deus resolve, Deus está no leme. E aí? Jesus, quando ele nasceu sob a égide das profecias das Escrituras judaicas, que desde o tempo de Enoque, vários profetas escreveram sobre a vinda de um enviado desse ser, que seria Deus. Tem nada a ver com Deus, mas assim que o pessoal chamava o Deus dos judeus. Então, quando Jesus nasceu, tinha várias coisas escritas a respeito dele e do que ele iria fazer como Messias. E, detalhe, Jesus não nasceu de uma relação sexual. Alguém inseminou em uma menina de 15 anos um código genético e ali os genes predispunham o ser humano que fosse nascer a usar dos seus superpoderes que vinham naquele pacote genético, e de fato Jesus tinha superpoderes, mas, de novo, esqueceram de combinar com o eu humano que iria surgir no epifenômeno cerebral de Jesus. O espírito, ou seja, o que for, quando programa um ser humano, tem ideia do ser humano que ali virá, mas ninguém tem certeza, porque o eu humano ele é maior do que as previsões. Há alguma coisa errada nisso aí. Lembrem-se que a Bíblia inicia-se com esse ser tido como criador de tudo, dizendo: no primeiro dia eu fiz a luz e vi que era boa. No segundo dia eu fiz não sei o quê e vi que era bom. No terceiro dia eu fiz os animais e vi que era bom. Ou seja, ele fazia depois é que ele via que era bom. Que tipo de Deus é esse que vai fazer uma coisa e não sabe o que está fazendo e só vê o resultado depois? Ou seja, nós estamos aqui falando de algo muito sério. Isso não é Deus, é um ser que estava fazendo coisas e depois é que ele via que era bom ou ruim. E o ser humano, ele nunca quis que saísse do controle dele. Quando Eva disse: ei, não. Ou seja, Jesus era um filho de Eva que trazia em si o pecado original de ser um ser humano fora do padrão desejado pelo Criador, que desde Eva não gostava do ser humano como ele era. O tal Javé queria que os humanos fossem meio que retardados, obedientes a ele, e Eva é que rompeu com isso. Então o Jesus que surgiu sabia que era ele o Messias, sabia que tinha superpoderes, mostrou que tinha, mas não usou os superpoderes para controlar nenhum ser humano, que é o que Javé queria que ele fizesse. E ele, então, lia as Escrituras, via que era ele, sabia que ele tinha que fazer tudo aquilo, mas ele não conseguiu fazer. Uns 4.000 anos antes da época de Jesus, um ser chamado Krishna surgiu na Índia e introduziu no sangue humano, no psiquismo humano, o quê? A devoção. Antes não existia nada disso. Nessa época existiam na Índia 5.000 templos
que eram devotos a Brahma. Brahma, Vishnu e Shiva são os 3 deuses do panteão da Trimurti hindu. Os 3 criaram Krishna. Aí Krishna, quando surgiu, disse: eu sou maior que vocês 3. Vocês 3 me criaram, mas pela constituição da Trimurti, chamada Lila, eu sou maior que vocês, então vocês são meus devotos também. E todo mundo aqui na Terra vai ser meu devoto, ou pelo menos na Índia, que foi onde ele atuou. Dos 5.000 templos que na época de Krishna eram dedicados ao culto de Brahma, Krishna abocanhou 4.999, só tem hoje um templo na Índia, que ainda a estátua de Brahma está lá, mas que ninguém cultua mais, mas todo mundo até hoje cultua ou venera Krishna. O Taittiriya Upanishad explica que esses deuses se alimentam dos eflúvios das emoções humanas. Então, em tese, esses 3 seres, Brahma, Vishnu e Shiva, tinham criado Krishna para ele criar uma devoção mais forte para eles, que eles precisavam se alimentar dos eflúvios da fé humana. Só que Krishna pegou para ele, e esse ser chamado Brahma é o mesmo ser chamado Javé. Por que ele é chamado de Javé na história dos judeus? Porque nessa bifurcação, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, quando chega em Noé, Noé tem 3 filhos, tem um dilúvio. Um dos filhos de Noé, Cã, é amaldiçoado, mas os outros 2, Shem e Jafé, têm descendência. A descendência de Shem, que era o primogênito, que é Salé, Arfaxad, blá blá blá, Eber, Faleg, filho de Eber, diz para o pai: eu não vou mais honrar Javé. Aí Javé fica pé da vida com o filho de Eber, larga a descendência de Shem e busca a descendência de Jafé, que era o outro filho de Noé, e ele aparece a Gomer, que é neto de Noé também, filho de Jafé. Só que Gomer foi o pai dos arianos, Shem foi o pai dos semíticos, Gomer, pai dos arianos. Quando ele se apresenta aos arianos, o nome dele passa a ser Brahma. Os arianos depois migraram lá para a Índia, se encontraram com os dravidianos, e por isso hoje a mitologia ariana tornou-se hindu, e esse ser é chamado lá de Brahma, mas é o mesmo ser chamado de Javé. Então Krishna, quando tomou a devoção para ele, Brahma, ou Javé, ficou pé da vida, e sob a ótica desse contexto, ele produziu o Messias para disputar a veneração com Krishna. Então, a função de Jesus, que estava descrito nas escrituras judaicas, era o super Messias, iria usar os seus superpoderes, iria libertar os judeus do jugo da invasão romana, iria criar um super exército de judeus e dominar a terra, e assim os terráqueos iriam ser devotos de Javé. Por consequência. De Krishna, que havia roubado a devoção dele, quando ele era Brahma. Entender esse quebra-cabeças, ninguém na Terra entende, cara. Caramba. Na revelação cósmica, a gente está tentando explicar isso. Isso é sobejamente conhecido na espiritualidade. E qualquer roda de fofoca espiritual, qualquer roda de fofoca geopolítica para além do isolamento da Terra, a turma sabe disso. E aqui na Terra, ninguém fala disso. A gente está falando meio que pela primeira vez na revelação cósmica, mas é pancada de tudo que é lado. Porque você termina falando de uma forma adulta, frente aos fatos, só que isso agride o sentimento infantil da fé e da devoção das pessoas, sejam os seguidores de Krishna, sejam os seguidores de Jesus, ou seja, aí você termina desagradando a todo mundo. Na mitologia, os livros que eu escrevo, eu já tenho pelo menos uns 2 sobre isso, palestra deve ter umas 20 já sobre isso, na plataforma Orbum, no IEA, que são os 2 lugares que a gente tem essas palestras, há cerca de 6 bilhões de anos atrás, só existia vida no universo vizinho ao nosso. Nesse nosso universo não existia. E que história de universo vizinho é essa? As mitologias falam disso há muito tempo. Não. As mitologias falam de que houve lá atrás um ovo cósmico que quando quebrou surgiram 2 universos e um criador caindo em um deles. Isso não é multiverso. São só 2 universos, um de matéria e um de antimatéria. A mitologia chinesa diz que não existia nada, surgiu um ovo, quem pôs esse ovo caiu dentro do ovo, quando o ovo quebrou surgiu o Yin, o Yang, e Panku, o criador, caído do Yang. Mitologia ariana hindu
Não existia nada, alguém colocou um ovo, anda, aí esse anda, quando explodiu, surgiram duas locas, ou dois universos. O Buloka, que é o nosso, e o universo vizinho chamado Brahmaloka, porque Brahma, que é o criador, caiu lá. Ou seja, essa história de que dois universos paralelos, gêmeos, não porque um seja igual ao outro, mas porque nasceram na mesma hora. E isso é mitologicamente informado desde há 30 mil anos atrás. Aí o que é que a ciência diz hoje? Que, de fato, não existia nada e surgiu do nada uma sopa de quarks e glues, que é o tal ovo cósmico. E isso aqui, quando explodiu, ou seja, Big Bang, produziu matéria e antimatéria e tem, sim, dois universos. A ciência já tem 4 experimentos que indicam, não sei ainda se comprova no sentido de carimbar, ainda que alguns cientistas já falem abertamente de um universo antimaterial paralelo ao nosso que surgiu no Big Bang junto com o nosso. Então, assim, o que as mitologias falaram lá atrás, cara, a ciência está comprovando hoje. Só não fala do Criador. As mitologias dizem que sempre existiu vida nesse lado de lá onde o Criador caiu, mas que a vida faliu nesses 13,6 bilhões de anos. Desde que o Big Bang ocorreu, só tinha vida no universo de lá, faliu. No momento em que faliu, eles mandaram códigos podres para o nosso universo, mas criaram um suzerano para tomar conta deste universo, mas representando o poder que estava instaurado no universo vizinho, que é o tal poder da Trimurti. Então, esse ser aqui, chamado na linguagem hebraica de Roquimá, quando Javé decide mandar um avatar dele para a Terra, para competir com Cristo, ele fala para este aqui, que já era um representante deles aqui. Diz, produz um humano. Só que esse ser aqui, quando ele foi criado, não existia sexualidade na evolução biológica ainda. Esse ser, ele é assexuado. O nosso cérebro é bilatério, tem 2 hemisférios, o dele é radiata.